Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês. Se você é inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, ativa o sininho, que sempre estamos postando aqui novidades a título do direito previdenciário para deixar todo mundo bem informado. Nós vamos tratar hoje sobre a revisão da vida toda. Qual o tema da revisão da vida toda? Recentemente estamos recebendo aí dos clientes e de várias pessoas solicitações de como está o andamento da revisão da vida toda, tendo em vista que no último dia 28 agora de julho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu em todo o território nacional as ações que tramitavam referente à revisão da vida toda. Bem, o que acontece? O ano passado nós tivemos o resultado positivo através do Pleno, né, onde teve uma vitória aí de 6-5, em que foi reconhecido o direito de todos os aposentados ao direito à revisão da vida toda, ou seja, para incluir no seu salário de contribuição aqueles salários lá anteriores a 1994. O que acontece? Após a divulgação, né, a publicação do acórdão, que é a decisão lá que foi feita do Pleno em dezembro de 2022, o INSS ele entrou com embargos de declaração. Nesse embargo de declaração, um dos pedidos era a suspensão até o trânsito em julgado, que é a finalização do processo quando não cabe mais recurso. Então, agora no dia 28, foi adotado o pedido, foi aceito o pedido do INSS e os processos ficaram suspensos. Bem, vou fazer uma análise sucinta a respeito da situação e vou explicar o que isso pode gerar de consequência para os aposentados. Vamos passar agora a análise da decisão que suspendeu os processos de revisão da vida toda. De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs embargo de declaração, apontando omissões do julgado do tema 1102, que é o tema que trata sobre revisão da vida toda, e postulou a modulação dos efeitos da decisão. Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instâncias de origem até a decisão definitiva destes declaratórios, haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acordo proferido pelos tribunais regionais federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão, no caso, uma antecipação de tutela, sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. Passando a análise agora dos pedidos que foram formulados, o que é que o INSS pediu lá nos embargos dele, tá? Então aqui estão os embargos do INSS, onde foram apresentados os pedidos e o que foi que o INSS colocou. Diante de todo o exposto, o INSS requer preliminarmente a suspensão de todos os processos que tramitam em qualquer vara ou grau de jurisdição que tenham como objeto a tese firmada no acórdão, ora embargado, até a decisão definitiva dos presentes embargos de declaração. A anulação do acórdão recorrido do Colégio do Tribunal Superior de Justiça por inobservância do artigo 97 da Constituição, com determinação do retorno dos autos àquele tribunal para novo julgamento. Caso não acolhida a nulidade acima, requer supridas as omissões apontadas para deixar claro que as revisões da vida toda, com base na tese adotada no tema 1102, estão sujeitas aos prazos de prescrição e decadência estabelecidos pela Lei 8.213/91. O que acontece? Nesse caso aqui, isso já foi visto. Por quê? Porque foi colocada a decadência de 10 anos, aquele prazo para revisar, então somente quem se aposentou nos últimos 10 anos vai ter direito a essa revisão. Tá? Quanto à questão prescricional, foi colocado o prazo quinquenal de prescrição, ou seja, os últimos 5 anos da data do ajuizamento da ação. Então isso já foi discutido, acredito que não seja um tema a ser debatido dentro do julgado. Excluindo o alcance da tese aprovada, os salários de benefício das aposentadorias voluntárias, na situação em que a média atualizada do salário de contribuição com a vida toda seja inferior à média atualizada do salário de contribuição, com o período básico de cálculo fixado a partir de julho de 94 e, nos casos que é atendido o critério, preservar o divisor mínimo, correspondente a 60% do número de competências verificado entre a data do primeiro recolhimento de contribuição do segurado e a data do início do benefício. O que é que ele está falando aí? Com a revisão da vida toda, simplesmente a questão do divisor mínimo ele desaparece.
então isso se torna também muito vantajoso. Não vou entrar aqui na seara do que é o divisor mínimo, porque é algo muito complexo e não tem como fazer essa explicação aqui dentro dessa matéria, tá? Mas basicamente o que ele está falando é que deve ser respeitado o divisor mínimo, que com a revisão da vida toda o divisor mínimo deixa de existir. No item 5 ele pede o seguinte: modular os efeitos do acordo embargado de forma que ele aplique apenas para o futuro, excluindo-se expressamente a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extintos, rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram direito à revisão, e revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se, por consequência, o pagamento de diferenças anteriores a 13 de 4 de 2023, que é a data da publicação do acordo. O que acontece? O embargo de declaração, ele é feito, na verdade, ele é utilizado para poder sanar omissão, obscuridade ou contradição dentro de um julgado. O embargo de declaração, ele não tem o cunho, ele não tem o poder de fazer uma modificação em um processo, tá? Em uma decisão de um colegiado, porque nesse caso seria um embargo com efeito infringente e que não cabe mais. Por quê? Porque já foi definido pelo Pleno do STF que existe o direito à revisão da vida toda. Então, basicamente, essa suspensão se deu para poder existir uma adequação de julgado. O que é isso? Na verdade, estávamos tendo decisões diferentes, né, tanto de juízo de primeiro grau quanto de tribunais. Alguns já entendiam que deveria existir uma antecipação em tutela, já determinando que o segurado ele já começasse a receber a revisão, outros não. Então, para que haja uma adequação, foi necessária essa suspensão, porque estavam existindo pesos diferentes de julgamento. Então, dessa forma, aguardar aí que entre os dias 11 e 21 agora de agosto de 2023, estaremos tendo aí uma resposta quanto a esse julgamento. Então, para finalizar, eu acredito que não haja modificação quanto ao direito dos aposentados na revisão da vida toda. Eu acredito que vai haver uma adequação somente em alguns aspectos e uma definição para que se torne agora de forma definitiva, tá? Como vai ser feita a revisão da vida toda e atingir todos os aposentados do Brasil que têm direito. O que acontece? Um dos tópicos que o INSS tem batido é que essa revisão vai gerar um direito a 88 milhões de brasileiros. Isso não procede. Por quê? Porque 88 milhões, na verdade, foram a quantidade de benefícios que foram deferidos entre 1999 até a data de hoje. Só que, com a questão da decadência, aquele prazo de 10 anos, o INSS só pode revisar no caso de 2013 para cá. E outro ponto, não são todos os aposentados que têm direito à revisão. Como eu já disse em alguns vídeos, é necessário que se faça um cálculo para apuração se a pessoa tem ou não direito à revisão. Então, é um tema que ainda está sendo discutido, tá? Mas acredito que não vai haver modificação para os aposentados. Outro ponto, o pessoal me pergunta bastante: Juliano, posso continuar dando entrada no processo? Sim, eu acredito que é viável, tá? E continue dando entrada nos processos de revisão da vida toda. Vamos torcer aí para que tudo termine de forma positiva e esse direito dos aposentados permaneça. Um abraço a todos e muito obrigado.